Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, continuamos no capítulo 7. No programa passado, nós comentávamos sobre um personagem que tem aqui na história, Otávio. O André Luiz nos relata, aliás, o André Luiz passa para nós o relato de Otávio, dizendo da sua, assim, vamos dizer assim, da sua falência, não, fica meio pesado, da sua, não cumprimento dos seus deveres, fica mais bonitinho. E dizendo isso, que ele começa o parágrafo dizendo ai de mim, e fala das condições da misericórdia de Jesus, dando a ele uma mãe cristã, verdadeira serva de Jesus, e um pai que era um homem de bem. Apesar de materialista, com tendências materiais, mas era um homem de bem. E que logo aos 13 anos ele fica órfão. Então a gente tem aí a programação feita para o Otávio. Comentavam sobre isso, sobre a questão e depois de que ele ficou órfão, logo depois que ele ficou órfão, aos 15 começaram os primeiros chamados da esfera superior, na questão da mediunidade. Comentavam sobre isso, Tereza leu alguns trechos do livro Evolução em Dois Mundos, Livro dos Médios. Livro dos Médios, claro. Falamos sobre mediunidade. O primeiro livro que a gente tem que estudar é o Livro dos Médios. E falamos sobre isso, a questão da eclosão da mediunidade. Ela pode variar de pessoa para pessoa. Da idade também, bom a gente sempre lembrar isso. E um relato também que a gente fez, lendo o livro O Consolador, que é outro livro muito bom também, que foram perguntas feitas a Emmanuel, e ele responde através de Chico. E da pergunta 382 em diante é o capítulo sobre mediunidade, E uma pergunta que foi feita, que comentava se todo mundo, é justo a gente considerar todos como médium. E Emmanuel responde, comentava sobre a resposta dele, que o grau de mediunidade, a mediunidade tem seus graus no sentido da intuição, mas que nem todos vêm com a tarefa definida, que isso vai ser uma realidade maior no futuro da humanidade, quando tivermos uma humanidade mais equilibrada e pudermos, por exemplo, lembrar de comportamentos que tivemos, de atitudes no passado. E no sentido de conversar e ter essa questão do diálogo com os espíritos constantes. Isso requer um equilíbrio que nós ainda não temos. Então, um detalhe que a gente não comentou tanto foi na questão da orfandade dele, um pouco antes da eclosão da sua mediunidade. No caso do Otávio, cada caso é um caso diferente, nem todo médium tem que ser órfão, não é assim, mas cada caso é um caso, é a necessidade dele de ter que caminhar só com suas próprias pernas. Quando acontece a questão da orfandade, muitas vezes os espíritos dizem que é o que nós não aproveitamos no passado, tudo aquilo que, entre aspas, perdemos, dizemos assim. Se não temos a companhia, ainda mais o Otávio aqui, que era uma mãe, uma verdadeira serva de Jesus aqui, cristã, ele podia, porque a gente podia raciocinar. Eu, pelo menos, raciocinei assim quando eu li a primeira vez. Poxa, por que não deixou ela no corpo para acompanhar ele? Mas e aí? Como é que era o progresso de cada um? Como é que a gente faz? A mãe que faz o dever da escola de casa para o filho. Muitas fazem erradamente. Como é que o filho aprende? Deixa eu fazer para você resolver logo isso para ir brincar. Muitas fazem assim. E muitas avós também. Mas não é o certo. É exatamente aqui o que está acontecendo. Ele deve ter tido oportunidades que agora ele tem que aprender a caminhar sozinho. Não esquecendo que ele se preparou durante 30 anos no plano espiritual, preparando-se realmente, estudando, no trabalho, convivendo com os espíritos superiores, como foi o caso do Telésforo aqui,
que deu essa palestra maravilhosa, ensinamento. Então foram 30 anos trabalhando, se preparando. Então a orfandade estava na programação, mas é importante esclarecer, que nós comentamos sobre a questão da infância, é que a necessidade da infância, o espírito nós encarnados e termos um período de infância, é necessidade nossa, por causa da nossa inferioridade, para a gente reaprender valores. Porque já aprendemos antes, tivemos inúmeras infâncias, mas reaprender valores e a importância da educação que é recebida dentro de casa, né? A responsabilidade dos pais, né? No caso. Ele não vai ter nem essa desculpa. E não vai ter nem essa desculpa, porque até os 13 anos ele teve a educação da mãe, com certeza. E o pai era um homem de bem, apesar de materialista. Sim, mas... Então, independente do materialismo, das ideias dele, mas ele era um homem de bem, correto. Então, ele teve o exemplo do pai, da mãe e do pai. Então, desculpa não tem, que é o nosso caso. A gente fala do Otávio não teve desculpa, mas o Marco Antônio também não, Tereza também não, e muitos ouvintes também não têm. A gente tem que, lembrando que a gente tem sempre que se colocar no lugar deles. Bom, então vamos continuar. Parágrafo 19. 19. É no começo, porque é enorme esse parágrafo. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Então, olha só como é que o comportamento nosso, né? Tão equivocado, tão dentro da rebeldia que a gente ainda tem. Décadas de preparo no plano espiritual, e o pai casou novamente, e aí ele... porque não era a mãe dele biológica, ele se achava num plano superior a respeito dela. Né? Isso denota a inferioridade total do espírito. Né? E aí, apesar disso, a gente vai continuar. Vamos continuar. Quer comentar, Teresa, sobre essa superioridade? Não, né? Mas apesar disso, vamos continuar lendo. Olha o que acontece. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Então, apesar do seu comportamento equivocado, a genitora do invisível estava acompanhando ele. É isso que a gente tem que, vamos dizer assim, colocar no nosso pensamento o tempo todo. Nós não estamos sozinhos. Não é só o Otávio aqui, não. Todos nós, a gente não se encontra só. Tem espíritos ligados a nós, torcendo por nós. Não é torcendo, vai lá, Marco. Não é isso, não. É intuindo. Faz isso, faz aquilo. O trabalho que dá, a gente vai e não faz. Não é? E no caso dele, isso era mais nítido, porque ele era médium. Isso, era médium. Na pergunta do Livro dos Espíritos, 495, quem se sente sozinho na vida, lê essa pergunta e lê o comentário depois. É muito interessante. Kardec pergunta se o espírito protetor pode nos abandonar. E aí os espíritos vão responder que ele não abandona, se afasta. Né? Abandonar, largar, não quero mais saber do Marco. Não é isso. Vê que ele teria razões para isso, mas ele não é, gente. Ele é o espírito protetor. Já está nessa condição porque adquiriu o patrimônio da paciência. Mas no comentário que Allan Kardec coloca de São Luís de Santo Agostinho, ele vai dizer lá num trecho assim: para a gente se estabelecer entre nós e os espíritos, os nossos, ele chama de anjos guardiões, a intimidade que reina entre os melhores amigos, dizendo para nós que a gente não está sozinho. E dizendo que esses anjos guardiães, olha o que ele fala aqui, são mais sinceros, os mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente vos liguem na terra. Então, isso é fundamental. A gente tem que... Isso é muito boa essa resposta quando a gente se sentir só, atribulado, com os problemas. Porque problemas todos nós o temos. A gente pode até fugir deles, mas a gente tem, e tem para resolver. E são situações que a gente tem que resolver para a nossa melhora íntima, porque são colheitas de que nós semeamos. Então o Otávio está tendo a companhia e a inspiração da mãe, como a Tereza colocou, mais ainda por causa da mediunidade, como nós colocamos vez por outra aqui nos programas. A mediunidade, o médium, o corpo preparado, são aqueles parafusos frouxos, vamos dizer assim, né? Do corpo espiritual ligado ao corpo. Ele sente melhor a presença dos espíritos, vê, né? Continuando então.
eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Quando eu li isso, eu lembrei que realmente, se a gente não se vigiar, a gente pode ter esse comportamento do Otávio, que era por isso que ele não conseguia, né? Ele não conseguia praticar os conselhos que a mãe dava, por conta de viver o tempo todo no estado de queixa, como ele coloca aqui, né? Revolta e lamentação. E aí no livro, eu lembrei de uma página muito bonita do Emmanuel, né? E é uma página também de advertência para todos nós. No livro Pão Nosso, capítulo 75, Murmurações, o título desse capítulo. E eu vou ler 2 trechos desse capítulo. Primeiro, o Emmanuel pega, uma frase de Paulo que está na carta aos Filipenses, capítulo 2:14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E aí Kardec coloca: quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Para os espíritos superiores, a queixa, a murmuração é doença da alma e muito séria. E ele ele termina assim esse capítulo. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é o medicamento de paz e de alegria. Então, o nosso amigo aqui, o Otávio, ele adoeceu, não é? E como é que a gente sabe disso? Se adoeceu mentalmente? Pelo comportamento de revolta e de queixa e de murmuração. Ele acabou adoecendo e por isso ele não conseguia mais, abrir esse canal que Deus ofertou a ele nessa encarnação para a comunicação com o mundo espiritual. Nem a mãe falando com ele, e ele não, com certeza ele gostava da mãe. A mãe devia ser uma pessoa muito boa, ela era uma cristã, Então, essa doença, porque a gente já viu aqui que o Emmanuel está falando que para o mundo espiritual, aqueles que vivem se queixando sistematicamente estão doentes. E isso acaba virando um vício, uma segunda natureza. Então, nessa página do livro Pão Nosso, capítulo 75, ele manda a gente fazer uma análise do nosso comportamento diário, para ver se a gente não está, indo pelos caminhos aqui do nosso companheiro Otávio, por conta de revolta, de queixa, de murmuração. Você se paralisa, Você está com uma doença tal que você não consegue fazer nada na realidade. Acho que todos nós conhecemos pessoas assim, Eu me esforço para não ser assim, mas eu conheço pessoas que já estão tão doentes nessa área que elas já não conseguem perceber, e você pode encontrar com ela de manhã, de tarde, de noite, no frio, no verão, no outono, aonde for, no Brasil, fora, ela já tem esse comportamento. Tudo que ela fala é se queixando. Porque, na realidade, quando a gente também tem esse comportamento, a gente está reclamando de Deus. Porque se a gente acredita em Deus e vive reclamando, por tabela, na realidade, a gente está chegando em Deus. Então, Deus que não sabe de nada, que faz tudo errado, por isso que eu vivo me reclamando. Tem umas pesquisas interessantes na internet sobre essa questão da murmuração, saindo do campo religioso, mas para o campo científico, prático, do dia a dia. A reclamar, alguns laboratórios fazem pesquisas e colocam
E um desses falou assim, que reclamar pode fazer muito mal para o aprendizado, faz mal para o cérebro, porque libera muito hormônio chamado cortisol, é o hormônio do estresse. Isso prejudica o aprendizado. Olha que interessante, né? Se nós vamos falar aqui do espiritismo, ou então de qualquer denominação religiosa, e na hora que você vai ler a Bíblia, ou no caso do espiritismo você vai estudar lá a palavra de Jesus, você está querendo aprender. Se você é uma pessoa, como a Tereza colocou aqui, porque reclamar, nós reclamamos. Tudo bem, não reclamar de nada, né? Aí é Paulo de Tarso, né? Em tudo dá graças a Deus. Vamos chegar lá, mas para mim está bem longe. São alguns anos aí luz daquele exemplo. Mas reclamar, mas o problema é fazer disso o hábito, quanto mais, o tempo todo. Aí entra essa questão dos hormônios, que faz mal para o cérebro. Então, como eu estava falando, se você vai para a casa religiosa com a finalidade de aprender, mas você é uma pessoa que sistematicamente vive reclamando, você não vai conseguir aprender direito o que está ali ensinando. No caso do espírita, né, o aprendizado, a necessidade do estudo é muito maior, ela é evidente, muito maior não, né? A necessidade do estudo é para todos, mas ela é uma questão de... Primordial, isso, obrigado. Porque a finalidade da casa espírita é estudar a doutrina espírita, ponto. Para poder transformar o homem em homem de bem. Ponto. É isso. Claro que a gente faz muitas coisas necessárias na casa espírita. Não é isso, não está dizendo que só tem que fazer isso. Não. É isso, porque é isso e outras coisas consequentes desse estudo. As consequências, né? Porque a inteligência, o progresso intelectual é que impulsiona o moral, o livro dos espíritos. No momento que a gente está reclamando demais e automaticamente o organismo responde com o crescimento, o aumento desse hormônio, liberando mais esse hormônio do estresse, que é o cortisol, por exemplo, prejudica o aprendizado. Olha aí a máquina do corpo humano funcionando juntamente com a necessidade do engrandecimento do espírito. Né? É automático. Repararam no raciocínio? Olha, eu tenho um corpo programado que tem um hormônio que, se for liberado em excesso, ele prejudica o aprendizado cerebral. E aí, como é que isso acontece? Eu reclamando demais da vida. Como a Tereza colocou, a gente faz um link da ciência com a religião aí. Por quê? No momento que eu reclamo demais da vida, eu estou dizendo que Deus errou comigo, não é? E Joana de Ângeles nos diz muito bem, através de Divaldo Franco, que a gente nasceu no país certo, na cidade certa, no bairro certo e principalmente com a família certa. Então, a gente tem que raciocinar isso para procurar reclamar menos, né? Mais um pouquinho? Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Então, que eu lembrei? Que, lendo agora isso aqui, que ele não teve a dificuldade de nascer numa família evangélica, numa família de ateus, porque imagina um adolescente eclodindo a mediunidade, não é? Numa família evangélica que não aceita a comunicação do mundo espiritual, assim, né? Pessoalmente conhecemos algumas pessoas assim. Né? Ou então uma família de ateus. Eu lembro do que não chegou a esse ponto, né, da mediunidade, mas eu lembro do Divaldo contar numa palestra um casal de médicos que chegaram à Mansão do Caminho passando por problemas muito complicados depois da morte do filho. Eles estavam totalmente desequilibrados e eles procuraram a Mansão do Caminho, apesar de serem ateus. E o Divaldo viu que quando eles chegaram para o atendimento fraterno, chegou um rapaz junto. E esse rapaz, ele viu que esse rapaz tinha um ódio desse casal. E aí ele fala mentalmente para o Divaldo, eu me matei por culpa deles, porque eles eram ateus, eu queria ser padre, e eles disseram para mim, e me influenciaram, dizendo que a religião é o ópio do povo, que Deus não existe, e aí eu
como eu não me via, né? Eu era fraco, lógico, ele admitiu isso, eu era fraco e eu não admitia, eu não conseguia me conceber sem o trabalho religioso, eu me matei. A culpa é deles, porque Deus existe, a vida continua e eles vão me pagar. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que o Otávio, ele não passou por essa situação, ele até isso foi favorecido. A mãe dele era espírita, a família era espírita, levaram ele desde cedo para o centro espírita. Ele foi criado, por isso que ele se sente tão mal no mundo espiritual, por isso ele diz para o André Luiz também que o problema dele era muito pior. Porque o André Luiz não teve uma religião assim definida, não veio com a tarefa da mediunidade, mas ele veio tudo, né? Quer dizer, essa facilidade, né, na infância e nessa pré-adolescência foi muito bem amparado. Ele não teve problemas assim nessa fase, mas mesmo assim, né, a revolta, a rebeldia, infelizmente ele não conseguiu. Ainda bem que o meu nome não é Otávio, mas é Marco Antônio, é a mesma coisa. Bom, só mais um comentário antes de iniciar mais um programa, que ele fala assim, ele foi conduzido a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica. Transparente, né? Então, um detalhe que a gente tem que atentar para isso, porque infelizmente o espiritismo esse é inatacável. É o consolador que Jesus prometeu, que Jesus trouxe para nós. Esse é inatacável, esse é perfeito. O problema somos nós, o movimento espírita, nós, no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Então, quando ele fala que ele foi conduzido ao grupo espiritista de excelente orientação evangélica, então está aqui subentendido a necessidade e a primordial de nós estudarmos o Evangelho de Jesus na casa espírita. Na contracapa, né, que quando começa o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca assim: o Evangelho segundo o Espiritismo com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos colocando os ensinamentos de Jesus, né, nas circunstâncias nossas do dia a dia. Daí a necessidade primordial, não é que é importante não, é necessário se estudar na casa espírita o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é a palavra de Jesus, é a finalidade nossa ali, que nós, claro, que ao ler o Evangelho, como a gente faz aqui com o livro Os Mensageiros, nós vamos ter os assuntos que nós vamos pegar, o tema que está no Evangelho, pegamos em outras obras sérias, né? E complementamos o raciocínio, mas a necessidade de se estudar o Evangelho, porque infelizmente há muitas casas que não colocam o Evangelho em segundo plano. Não, infelizmente a gente tem isso, a gente comprou, mas né, o que a gente vai fazer? Que a gente vá lá, que você vá lá, você olhe e raciocine. Se não está estudando o Evangelho, vai embora, procure outro lugar, porque ali não é o lugar legal. Então, tem que se estudar. Está aqui, ó, excelente. Você vê, o Otávio, com toda a necessidade dele, foi conduzido para um grupo de excelente orientação evangélica, onde as faculdades dele, mediúnica, poderiam ser expostas a serviço dos necessitados sofredores. Então, evangelizando o médium, que é a necessidade primordial do médium, é se evangelizar. Mais ainda, nessa tarefa que ele está de comprovar o mundo espiritual, vamos dizer assim, né? E o mais necessitado é o próprio médium, é ele mesmo, né? Estamos falando aqui dos médiuns endividados, que é a grande maioria, né? O mediunato, que é outro termo usado, é outra coisa, mas o termo comum que a gente usa na mediunidade da tarefa são essas necessidades. Então, a importância da casa espírita de se estudar o Evangelho. No caso do espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, lógico, raciocinando sempre com as questões do dia a dia. Bom, ele fala aí, mas o comentário depois a gente faz no próximo programa, porque estamos terminando mais um programa. Tereza, quer comentar alguma coisa? Mais um pouquinho? Não, né? Então, essa necessidade, ele fala, e no próximo programa a gente comenta mais sobre essa questão da mediunidade a serviço dos necessitados e sofredores, né? Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção.
pela paciência de nos ouvir. Lembrando que hoje continuamos estudando o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Muita paz, um grande abraço fraternal a todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.